E aí, seja muito bem-vindo ao canal da Window Film Evolution. Hoje a gente vai falar sobre um assunto um tanto quanto delicado, de um vídeo aí que viralizou na internet e tem sempre aquela galera que quer falar mais do que sabe, então como a gente já está há muitos anos aí no ramo de PPF, a gente quer dar o nosso parecer, né, Andinho? A gente O- vai comentar aí, pontuar um pouco do que a gente pensa aí referente à situação, que é uma situação bem complicada, né? Ninguém quer passar por isso. E muito instalador novo vê um vídeo desse acaba ficando Assustado. assustado, né? Enfim, mas a gente tá aqui para quebrar alguns paradigmas aí desse Para vídeo. você entender o que está acontecendo, o Celso Russomano foi uma empresa lá de São Paulo e uma cliente, né, acionou ele para tentar ajudar em uma situação um tanto quanto chata referente a PPF no automóvel dela que foi instalada. Gente, eu já quero deixar bem claro aqui que a gente não está aqui para falar mal nem da empresa e nem da pessoa que acionou o Celso Russomano. Tanto é que eu assisti esse vídeo dentro do meu carro com a minha esposa e ela estava indignada, né, dando aquele. É porque ela pegou a dor da Ela cliente. pegou a dor da cliente e eu a todo momento ali tentando entender o que que aconteceu realmente, o que que poderia ser evitado. Então eu e o Anderson a gente decidiu fazer esse tipo de vídeo, mais para alertar você e fazer alguns comentários aqui, talvez o que que poderia ter sido feito para melhorar, né, o processo de aplicação do Para ter PPF. evitado a situação, né? Porque Exato. a gente trabalha tanto a parte psicológica, né? Que Nos treinamentos, né? não, e na loja, no nosso dia a dia, por exemplo, tem a parte de inteligência emocional. Perfeito. Às vezes, se no dia a dia você tem uma tomada de inteligência emocional para resolver a situação, um caso, um probleminha que pode ter acontecido, ou até um problemão, você evita da situação chegar nesse ponto, né? Então vamos lá, vamos soltar aqui o vídeo e vamos tentar entender aqui o que que aconteceu. Ó, é Bora. um caso que saiu no Cidade Alerta, então tá no canal dele, está aberto. Espero que a gente não tome nenhum processo por causa disso. A gente vai fazer um react aqui e acompanha com a gente aí para vocês verem o que que a gente pensa desse tipo de situação. Então vamos soltar uma X1, se eu não estou enganado. A Rita que a gente vai conhecer, tem foto da Rita, a imagem dela, pode colocar, por favor. É Realizou igual o a sonho de do comprar um Danilo, carro né? Que a tipo gente fez Ferrari. PPF full. Full Carro não, zero fez full. quilômetro, Não ela fez sempre full. desejou, batalhou muito, A trabalhou gente fez muito. full numa branca E dele. aí ela comprou o carro. E para proteger a pintura, Até os Black ela Pill. contratou a aplicação de uma película automotiva. É cara, viu? É cara essa película. Só que o serviço foi mal feito, deixando várias bolhas, danificando as peças do veículo. Aí ela voltou lá na empresa que fez a instalação. Ó, dá um pause aí. Ó, volta naquela bolha ali do. Volta. Não sei se eu consigo voltar. Vai pra frente. Naquela bolha da coluna Black Piano. Volta, porque você já tá passando pra frente, né? Mas no YouTube é difícil, porque às vezes é Ah, um difícil frame. Deixa eu ver se eu dou pontuar. pause. Deixando várias bolhas, danificando as peças do Vamos ver. veículo. Aí ela voltou lá na empresa. Aí, Aqui. parou. Ó, assim, com a minha experiência, 9 anos trabalhando com PPF, cara, pro cara deixar uma bolha dessa no meio do Black Piano, ele tem que ter feito esse serviço muito na pressa, entendeu? E Sim. que não, e que a gente não pode descartar, né? Então, assim, porque isso aí tá acontecendo um conflito ali. A gente tá aqui para pontuar alguns detalhes da situação e da instalação em cima do nosso ponto de vista. É É só isso, é isso. só isso. Então, assim, olhando para essa bolha aí, falando, passando um olhar de instalador, se tá pegando aqui, Tá fazendo barulhinho. para ter deixado essa bolha aí bem no meio do Black Piano, ou o cara fez muito na pressa, né? O instalador fez muito na pressa e deixou uma poça bem grande, o que eu acho um, um Pode tanto. ser questão de espatulagem. Não, sabe o que que Pressa. eu acho? Hum, Eu acho que pode ter sido uma VAP bem forte no meio do Black Piano. também. Não, é uma hipótese, né? É, Porque a gente tá aqui pra mas a gente pode ver outras bolinhas, ó. pequenas, né? Parece até um corte de estilete aqui, ó. Tô chegando Hum, bem próximo aqui, entendeu? nossa, é foda. Vamos soltar aqui pra gente Vai, vamos analisar. lá. Que fez a instalação. Ó, aqui.
Aí é foda. Aqui é uma questão de também capricho, né, e pressa, né? É que nem a gente tá aqui reagindo ao vídeo, e a gente tá com uma Ranger V6 que a gente tá fazendo instalação de PPF. A gente aplicou o capu, e o capu eu gosto de esperar bem para secar para não acontecer isso. Porque toda peça a gente capricha na dobra e tudo mais. Mas o capu, se o cara não limpar direito na dobra, É, às vezes deixa às vezes uma contaminação na graxinha, pressa, alguma coisa, uma graxa ali. Então, pô, às vezes o cara pula, né? Cara, etapa. vamos lá, a gente tá passando alguns pontos de vista em cima de alguns problemas que talvez você olhando para essa reação que a gente está tendo pode evitar um problema futuro seu com uma instalação. Então, assim, o que pode ter acontecido do material não ter fixado nesse cantinho do capô? Limpeza mal feita ali na dobra, às vezes fica uma contaminação, uma graxa, uma sujeira e o material não ativa a cola, não faz a fixação, ou até mesmo uma dobra feita ali sem o material ter feito a secagem dele, Verdade. né? Sem ter respeitado a secagem do produto. Às vezes você dobra o PPF úmido e dobra, não, tá filé, tá beleza, entrega. Aí passa um dia, passa as 12 horas que era para você ter respeitado de secagem, o cliente vai lá e repara que levantou. Então, é muito evitável e aqui a gente nunca tem esse probleminha. A empresa falou, não, a gente resolve, não tem Pô, a problema. grade aí foi É, foda. aí aqui na grade, Se foi. se foi lá mesmo, aí é uma situação que tem que ser corrigida realmente. Mas Mas se essa grade aí, do jeito que ele tá puxando, pode ter quebrado alguma trava? Só que pode. não quis. A A gente já empresa viu o vídeo e no Ó, final o pessoal tem um operacional muito bom lá, tá? Então, assim, mas aqui, ó, na minha experiência, eu já desmontei muita grade dessa. Ele puxa a grade e ele tá puxando só esse black piano da frente. ela é separada esse E piano. quando você remove ela, você consegue remover a peça inteira. Então, às vezes, a pessoa não sabia, ela foi tentar remover só essa parte da frente, pode E ser pode ter que quebrado alguma quebrou alguma travinha, trava ao ali invés de dentro. tirar a grade por completo com a Exato, base da grade, você fala. exato, Tá. exatamente. Pô, é uma problema. hipótese, né? Hipótese. só que não quis. A Pô, empresa ela dá uma É, bambeada ali. você viu, é só a parte da frente que mexe, não a de trás. É verdade. E essa BMW, galera, ela sai o conjunto inteiro. Aí você, se ela tiver o ACC ali, você tem que desconectar o ACC dela. Porque se você tentar tirar só o filetinho da frente, é mais complicado, pode quebrar a trava. pagar o conserto que ela quis fazer. É ali, ó, na onde ele tá concessionária. beliscando agora, no cantinho. Peraí que não dá pra ver agora. Aí você volta, depois dá uma A apagada aí empresa no trem. diz Ó, Ó, pô, aí é foda. eu vou voltar aqui. Eu vou puxar. Ah, sabe um detalhe que eu queria comentar aqui desse. Ó, no para-choque aqui. Pô, ó, um detalhe que eu quero comentar desse para-choque. Cara, ali eu faço uma junção estratégica. Pera aí, deixa eu só fazer um Pra negócio. não falar emenda. Que o Uhum. pessoal fica meio assim na hora que fala emenda. Pera aí. Deixa eu interromper. Esse. Ó, vamos lá. Quando a gente fala de instalação de PPF, a gente tem que entender que quando a gente força o material numa curva negativa dessa, e a gente faz um corte, cara, você está exigindo muito do material. Não é que o material não vá ficar ali. Dá para dar essa chegada nele? Dá. Só que o material ele tem que estar bem aliviado. Ele não pode ter nada de tensionamento. Você tem que distribuir ele de tal forma com que essa partezinha negativa ali ele fique bambo, e que você jogue o tensionamento na parte reta lateral esquerda ali da parte de baixo, isso, bem aí onde você está com o mouse, você joga o Mas eles não tensionamento conseguem aí, ver o mouse. Ali debaixo da caneta ali, ó. isso. Então assim, é uma partezinha complicada e que às vezes aqui na loja eu faço uma emendinha zerada. Cara, eu fiz uma dessa branca PPF full, aí eu fiz uma emendinha ali zerada, foi filé, faz mais rápido, explica para o cliente, tchau, obrigado. Evita isso daí. que é muito caro na concessionária. Ficaria muito caro. Aí a Ele Rita levantou os dois não lados, pelo encontrou jeito. outra forma Então aí, a ó, não dá um ser pausa. Esse cantinho aí, cara, isso aí foi muito esquisito. Porque E entrou água para baixo. para baixo. E ao decorrer do vídeo, galera, ele comenta que já foi feita uma troca dessa peça. Então,
Ah, ele fez 2 vezes. Essa Tá. pesquisa fez 2 vezes. Assim, a moça É. fala que. Então, assim, é uma situação de ter talvez mais atenção, talvez mais tempo, né? Um pouco mais de mais Um técnica aí pouco de nessa mais de parte. técnica. Difícil julgar assim só, né? É que nem eu falei, a gente assistindo de fora, a gente tenta julgar como consumidor, mas hoje o nosso olhar é como de técnico em PPF para tentar analisar aí essa situação. Vai, vou dar o play aqui de novo. Chamar a patrulha do Pô, consumidor. eu O tô, que eu tô só aconteceu? pegando um vídeo aqui, ó. Onde que dá? É aqui, né? É, Essa aqui é uma. É a mesma X. É X1 essa, né? X1, né? Essa aqui é a mesma X1 do vídeo, ó. E a gente fez e não teve retrabalho. Então, assim. Só que eu fiz a emendinha bem ali, zeradinha, respeitando o material. Às vezes, na instalação de PPF, o instalador ele quer fazer milagre. Entendeu? Ele quer fazer milagre. E tem coisa que só a experiência ou uma boa orientação vai precaver esse tipo de situação. Aí nessa parte do vídeo aqui também, galera, ele fala sobre uma peça, deixa eu puxar para cá, fala uma peça solta. E depois ele comenta também que foi feito a aplicação de película de segurança que a gente faz aqui também. No vidro traseiro da X1, eu não fiz ainda até hoje, mas eu já vi fazendo e realmente tem que tirar esse É, acabamento toda a Black Piano. BMW 320 e É, tal, tem que desmontar todo esse Black Piano para. então é uma cautela que a gente tem que ter. Então, mais uma vez, a gente vai falar sobre o que é tempo. Então, provavelmente o fator tempo foi uma situação que levou a acarretar todo esse tipo de problema. Eu acho que ali no vídeo ela fala que foi um final de ano. Ela comenta isso. Então assim, às vezes pega uma semana analógica muito corrido, aí o instalador vai fazer um pouco mais rápido, aí puxa com um pouco mais de pressa, aí pode quebrar uma trava, isso tudo é hipótese, tá? São hipóteses que a gente está levantando aqui. Hipótese. Vamos dar o play. Celso Russomano foi até lá. Vamos ver. Mas assim, nossa, aquela bolha ali do meio. Aqui, eu queria pular essa parte aqui. Ah, não, isso aí é só Até porque eu não quero expor. conversa. Vou voltar. Por exemplo, que eu vou mostrar pra você, olha aqui, ó. Isso aí é da Tá vendo? bolha Tá ali. desencapando. Ali, ó, Bom, dá tá um dentro pause aí. Então, tá vendo? É o que eu gosto de falar. Tem situação que é muito evitável na instalação do PPF. Essa curvinha negativa ali, se o instalador ele exigir muito do material e não aliviar na curva negativa, cara, vai levantar. Vai levantar. Então, assim, por exemplo, nesse caso aí, dá para fazer sem emenda? Dá, só que vai levar mais tempo. Aí, às vezes, você quer fazer sem emenda e rápido. Aí você não alivia o material e pode acontecer isso, tá? Aqui, ó, uma questão que eu vou colocar aqui, que também é uma questão mais séria. Por quê? Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Vamos ver se é aqui já. aqui, ó. Com Tá estilete. vendo? Aqui descascou. Ó, então vamos lá. No vídeo não dá pra gente ver, mas ele vai comentar aqui agora que fizeram uma pinceladinha ali. Estilete, galera, quando você vai trabalhar fazendo a aplicação de PPF, é algo que, se você não tiver experiência e cautela, realmente você vai estar na mão de um aplicador, ou você que vai aplicar vai estar na mão da sua experiência. Hoje aqui na loja, 9 anos de loja que a gente tem, a gente nunca teve esse tipo de problema. Mas já apareceram para nós serviços feitos por concorrentes ou alguém aqui da região que tinha esse tipo de situação, onde no momento do acabamento, o PPF às vezes molhado, porque quando você vai fazer o corte com o PPF molhado pode ser que passe, então por isso que a gente aguarda a secagem correta. Mas tem a situação que às vezes o cara quer fazer o corte atravessando a lâmina. Atravessando, né? Aí às vezes a lâmina que passa pega na lataria, ou às vezes o cara quer dar um corte, o instalador quer fazer um corte, a lâmina sobra e dá aquela fatiada mesmo, aquela. Quando igual ralar um Descascou. queijo assim e tira a pintura, cara, A imagem tá travada. travou ali. Bom, tivemos uns problemas técnicos aqui, a gente mudou a câmera e vamos embora, vamos torar o pau, ó. Então aqui, você pode ver o dedo ali, ó, do Celso Russomano dentro do PPF. Galera, aconteceu com a gente aqui de uma... Olha essa câmera aqui. É que eu tô olhando pro lá, mas é melhor mas é olhar aqui, aqui. Fala.
Aconteceu com a gente numa Porsche 718 Boxster. Essa mesma situação aqui. Mas não o que a gente fez. Deixa eu explicar. Um cliente nosso comprou o veículo já com PPF full e a situação foi muito parecida, né? Quando a gente fala de tempo, né? Às vezes o tempo não deixa o aplicador fazer o serviço bem feito. Ele falou que foi comprar o veículo e o vendedor falou: se eu te der o PPF full, você fecha você fecha o veículo comigo, né? A compra do veículo? Ele falou: fecho. E fez em torno aí de 2 ou 3 dias úteis, né? Ali. Então foi muito rápido. Quando ele chegou, ele comprou em São Paulo a Porsche. Quando ele chegou aqui, ele me ligou na hora. Falou: Gé, mano, meu PPF tá levantando, você não me arruma pra mim? Tinha bastante detalhe. Quando ele chegou, tava exatamente com várias situações parecidas com essa, assim. Mas o que aconteceu? Tinha a parte dela que tinha água dentro. Tinha água dentro ainda, não tinha nem secado. O pessoal ainda. fez muito rápido, aí forçou numa curva negativa assim, não se atentou. Então, assim, aí pode-se dizer sim que foi um detalhe de instalação, né? Então vamos lá, vamos voltar aqui. Então ele vai mostrar algumas situações aqui. Então eles vão ter que refazer isso Falaram daqui. que são 10 anos. Ó, dá 10 um anos pau de aí. garantia. Aí, tá vendo? Eles dão uma ironizada, né? Tipo, falaram que foi Garantia que de é 10 garantia de anos. 10 anos. Então, para você ver a responsabilidade que é a gente pegar um PPF que pode ser o mais barato de qualidade, não é barato, pode ser o mais em conta de qualidade, não é barato. O carro que o cliente está deixando não é barato. E a expectativa do cliente é lá em cima, de no mínimo você entregar um serviço bem feito, de não danificar o carro do cliente. Exato. Então, assim, quando acontece uma situação dessa, gera a situação do pessoal achar que o serviço não vale a pena, né? Tipo, de ter esse tipo de vídeo, de situação, né? De polêmica, né? De polêmica, De gerar essa exato. polêmica e de falar que o serviço não presta, né? Nenhum serviço de PPF presta. E no Mas- vídeo aqui que a gente cortou sem querer, né? Porque a câmera caiu, caiu assim, né? Parou de funcionar porque ela esquentou. A gente estava comentando de um cliente, que inclusive eu atendi ele hoje, que ele falou para mim que ele tá pensando se vai fazer PPF com a gente ou não. Porque a primeira experiência dele, que foi em outro local, né? Em outra empresa, não foi boa. Muito ruim. Não foi boa na questão do operacional, o material ele não gostou do efeito final, o acabamento e o pós-venda. Então, assim, como a gente está nesse boom, nesse hype de PPF, a gente dá treinamento aqui, a gente tenta, né? A gente ensina os nossos alunos a cobrar o jeito certo, pedir o tempo certo. Então, esse vídeo é para isso, para vocês entenderem que algumas regras devem ser, né, tidas como Lei, né? lei, né? Tipo, lei de secagem, o acabamento. Respeitar o processo. Exato, respeitar o processo, saber qual que é o processo. Tipo assim, às vezes você cresce o olho, né, num serviço que o cliente está com pressa, mas, pô, se o cara tá com pressa, e você passa por cima do processo, no final o resultado não vai ser o mesmo de você ter respeitado o processo. A gente já perdeu orçamento fechadíssimo, assim, ó, do cara já tá com o carro aqui na frente da loja. Nossa, verdade. Tipo, numa quinta-feira ele fala assim, não, eu preciso desse carro Domingo, eu ponto. lembro qual que é. Aí eu falei pra ele simplesmente, falei, cara, não dá tempo no nosso padrão de acabamento, de instalação, de respeitar o processo, não dá tempo de nós entregarmos esse carro. E a gente também não estava disposto a trabalhar sábado até 6 da tarde e domingo o dia inteiro, entendeu? Para fazer um PPF full num carro que tinha uma porrada de Muito black black piano, piano. enfim, a gente é mais chato para entregar um serviço assim. Então, assim, é numa dessa que às vezes você olha mais pra grana e fecha o trampo, E acaba acontecendo uma situação acaba dessa do acontecendo uma vídeo. situação dessa e aí, pô, você imagina, só se somando na tua loja. Vamos lá, vamos soltar aqui. Deixa eu passar a mão pra vocês verem, ó. Ó, vamos lá, vamos pontuar aí. Essa bolha Uma aqui, ó, bolha de água. ela é estranha. Que ela vem de cima, ó, ela tá fechada, beleza, tá uma bolhona, só que ela começa lá em cima, ó, tá vendo onde tem ainda um cortezinho no Cheio de limite? sujeirinha ali. Ó, no né? limite direito superior da caixa de ar, tem aquele cortezinho que o cara fez antes da curva. Talvez ele não deu uma ancoradinha, outra vez não cortou tão antes da curva. Aí, sei lá, bateu uma VAP ali, uma máquina de pressão e entrou a água. Porque não é possível entrar um tanto de água desse. Enfim. Dá pra ver até a água se mexendo. Tá vendo? Então, aí é foda, né? Aí é Porque, foda. tipo assim, beleza, tem alguns detalhes de instalação, que isso pode acontecer, se o cara vai lá e dá a garantia, faz parte.
né? Mas aí tem situação muito que a máquina de difícil, pressão pode interferir. É muito difícil o PPF sair da loja com tanta água assim de Ah, não. baixo. E, tipo assim, igual eu falei, aquela coluna ali, eu tenho uma suspeita muito forte de que aquelas bolinhas da coluna Black Piano pode ter, Sendo uma VAP forte. podem ter sido geradas por uma máquina de pressão, de lavagem de pressão muito forte. Quando você bate a máquina de pressão muito perto, ela borbulha o material, ela mexe no material, faz ele desplacar o PU da cola e gera aquela bolha. Porque, cara, não tem como, pô, sei Levantar, né, lá, uma assim, bolha vamos falar alta desse assim, jeito. uma visão de instalador. Numa coluna Black Piano, o cara deixar uma baita bolha daquela. Então, sei lá, esse carro apresenta vários pontos que pode ter sido situações de máquina de pressão. É isso, tá? Mas que o acabamento pode ter interferido um pouquinho também, que às vezes dá aquela levantadinha, aí a máquina de A pressão, máquina entra. né? Então vamos lá, voltando aqui. Uma bolha de água. Existem outras bolhas. Aí ó, essa tá daí vendo? que eu falo. Ó, Estão pô, no- dá um pause. Ó que louco. Cara, A bolha vem da esquerda. Pô, certeza que é aquela máquina de pressão, a hora que bate aqui, lateral ó, ali. vrau! Mas, sei lá, se faltou uma orientação, talvez, Na hora na hora de da entrega, entrega do pós-venda, é o que a gente fala do né, pós-venda, uma orientação. um certificado de garantia explicando que né, você não cobre esse tipo de situação, por quê? É uma Porque é situação uma situação gerada adversa, não foi gerada pelo PPF em si. mecanicamente, né, por um jato d'água. Exato. Pode ter acontecido Pode isso ter aí. acontecido isso aí. Porque ó, olha essa bolha que ela faz uma curvinha ali. Ela vem bem do limite do PPF. Igual essa de baixo redondinho, mais ou menos do meio ali. Antes do dedo dele ali. Então assim, talvez, é por isso que eu suspeito muito, que muito detalhe aí de bolha pode ter acontecido por uma máquina de pressão, mas beleza, pode. Mas ele vai mostrar agora uma situação lá no para-choque traseiro que identifica um tensionamento erradinho ali. Vamos lá, vamos soltar. no veículo. A gente Dá um pode pause aí. ver também. Teve um lavador amigão nosso que ele mandou uma vez que tinha levantado o PPF do retrovisor de uma caminhonete que a gente fez. Aí a gente, pô, mas como? Aí ele mandou um vídeo, o PPF tinha levantado bem de ponta. Aí a gente foi no store dele, assim, pô, um amigão nosso, puta de um profissional. Só que a gente viu que no vídeo ele jogou a máquina de pressão muito Bem na próxima. quina. Muito próximo do retrovisor, bem na quina, assim, dando aquele leque, só que estava muito perto, então isso fez o material levantar. Ó, galera, agora aqui é uma situação que ele vai mostrar que aqui foi um pouquinho de desleixo, sim, porque cortou a borrachinha lá de dentro. Eles passaram o estilete e olha só, vai soltando. Isso é bom. Aí é detalhe de preço, Aí, cara. aí você vê, cara, uma situação dessa tão simples. Às vezes, em uma situação hipotética, tá? Você pode fazer um carro desse 100% bem feito. Só que se você deixa um detalhe desse para o cliente ver e ele suspeita que você cortou essa borracha, ele vai sair olhando e até inventando na cabeça dele problemas em outros locais do PPF. Às vezes o cara é bitolado. Então é uma situação que realmente a gente tem que evitar, né? Não faz sentido você também cortar essa Não, borracha aqui. se isso aí e parece ser um pedaço de borracha, faltou um pouco não, faltou um cuidado, né? Capricho ali. Cuidado ali Borracha na do hora veículo. de levantar, né, a borracha com uma espatulinha, tal, fazer um corte limpo, Mais uma vez, um corte pressa. pressa é inimigo da perfeição. Às vezes um cortezinho só marcando o material, mas aí às vezes você na pressa quer cortar tudo de uma vez, ultrapassando, né, fazendo a lâmina ultrapassar o material, aí já pega tudo. Acabaram cortando a borracha. Vou até deixar aqui para mostrar para eles depois. Beleza. É a borracha, né, do vidro. Não é só isso. Vocês andando por volta do carro, vocês vão ver, ó. E tá soltando. Ó, Então, aí é um detalhe simples, gente, simples. Ó que doideira. Por exemplo, o cara, você vê que o instalador, ele foi ousado, vamos falar assim. Ele exigiu muito do material, nessas curvas negativas ele levou até o limite. Só que se acontecer um detalhe desse, dá para fazer um cortezinho ali, fazer um kit, porque até mesmo no meu dia a dia, dependendo da negociação,
eu faço um kit ali, velho. Faz um kit e tchau, obrigado. Dependendo da negociação, eu vou levar até o limite. Só que dependendo dessa negociação, eu preciso de tempo. É, entende? Esse que é o X da questão. Agora, por exemplo, um cantinho desse não dava para ter sido evitado todo ele. Então, assim, cara, é real. Ah, você lembra uma Hilux que o cara vendeu, aí ele chegou na loja e falou assim: ah, isso aqui tem garantia? Aí a gente chegou, uma bolha bem no meio do E paralama, de baixo pra cima, assim, de ó. baixo para cima. Aí a gente, pô, cara, isso aqui é máquina de pressão, tem que tomar cuidado. E Aí, mas a gente viu que ele já sabia, né? ele já sabia, ele veio tentar a garantia dele, mas Que ele veio até com um cliente que tava comprando o carro dele. foi isso aí mesmo. Aí que passou. Bolhas. Com bolhas. E quando você abre o capô também, dá pra você abrir o capô pra gente lá? Claro. Esses do Quando você abre o capô, é você vê que foda. tá soltando Ah, as a dobrinhas, né? tinta. Aqui, ó, eles Tinta? deixaram. Tinta não, Ah, ele falou tinta, mas não é, tá soltando PPF. Aí aqui, galera, também é aquela questão, né? A gente já fez alguns vídeos aqui no nosso Instagram, onde a gente faz o capô de BMW, a gente já fez inúmeras BMW, a gente não desmonta esse logotipo. E nunca tivemos E problema. vários aplicadores mandam. É facinho desmontar, mas é isso, galera. A gente preza pelo quê? Na hora da venda, o cliente chegar aqui pra gente falar assim: Jefferson, Santos, vendi meu carro, vocês tiram meu PPF? Né, Jefferson, ó, vendi, o novo dono não quer PPF no veículo. Eu e meu irmão a gente tira em meia hora. Por quê? A gente desmonta o mínimo possível. Só peças que realmente, né, É, tipo uma são maçaneta. necessárias. Mais um exemplo, aqui não é necessário. E você pode evitar uma situação dessa. Às vezes, na hora de montar, quebrou alguma trava, é dois parafusinhos ali, né? Se eu não me engano. Então, assim, é uma Aqui situação é- que. Mas é que tudo vai do jeito que o cara aprende. Às vezes o cara aprendeu a fazer só desmontando, que no geral, quanto mais você desmonta, fica mais fácil a instalação do PPF, só que você mexe na originalidade das peças. Exato. Então tem os dois lados da moeda, né? Aí você põe na balança e vê o que fica melhor. Mas, por exemplo, eu pego tampa traseira de uma RAM, tipo, pode ser uma RAM 2500, Dodge RAM 2500, ou uma Rampage, eu faço sem desmontar. Mas por quê? Porque eu não curto tirar aquelas letras com dupla face original e colocar em cima de um PPF, que a hidrorrepelência que a gente coloca aqui do produto é muito forte, aí às vezes a letra não cola direito. Já aconteceu de conhecidos nossos perder emblema do carro do Verdade. cliente, de ter que pagar, e aí, pois, aí já era, nossa, gera um desconforto muito grande e gera esse estresse aqui desse tipo de vídeo. O símbolo da BMW solto, ó. Ah, mas não é pra tanto isso aí Tá não, né? solto, ó. Tá forçando a barulho. barra, É, tá assim, forçando a Puxa de barra. novo aí, ó. Mas é isso, quando você deixa um ou outro detalhe, Um detalhezinho vai puxando qualquer coisinha. não, e não é nem isso. Às vezes você deixou detalhe, aí o cliente foi na tua loja, ou que nem ela, claro, diz ela, que ela ficou pedindo respaldo e eles ficou meio que postergando, ficou meio É, que retardando um atendimento de respaldo. Aí a pessoa às vezes vai ficando de saco cheio, pode acontecer uma situação dessa. Então quando tem um BO, tipo assim, pô, pode acontecer um detalhe numa instalação de PPF. Só que tenta resolver o mais rápido possível. Tenta ser o mais prestativo possível, porque é um produto e um serviço que não é barato e mexe com a pessoa que curte o carro, né? Tá solto aqui. Tá soltando toda. E dá pra ver, ó. A grade Tá quebrada, né? soltando, vem pro lado de cá. Tá soltando o PPF. Aí Isso aqui poderia ter sido não, evitado. isso é básico, né? Uma dobrinha de capô é básico, né? Do outro lado também tá soltando o PPF. Dá pra ver nitidamente aqui, ó. No mesmo lugar. Soltando. Esse aqui é o PPF sobrando? Não, né? Vamos ver, dar o play. Acho que não. Não é. E aqui, E aqui ela anotou que a grelha da frente do veículo, a grade, ó. Que nem eu falei no começo, galera, essa grade aqui ela sai toda, tá? Não tentem tirar só a moldurinha da frente. Tá solta. foi quebrada a presilha. Bem A chato, presilha né? foi quebrada. E aí virou uma discussão. Assim, Tá. Agora aqui eu quero dar um pause e eu quero puxar pra frente. Porque eles vão ficar falando, tarará, tarará, vai expor o cara, ela tá indignada com a situação,
Aí é justamente isso que eu não quero. Não quero expor nem a loja, se possível. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que a gente tenha que falar ou não, tá? Tá, aí vai mostrar a grade, tarará. Aí eles foram lá na loja. Quem quiser ver o vídeo completo, esse não é o nosso intuito. É só entrar aqui no YouTube e pesquisar PPF Celso Russomano, que vai aparecer esse vídeo. Aí vocês assistam lá pelo canal dele, tá? Aí aqui ó, vai mostrar o aplicador, vai mostrar. Tarará. Aí ela vai falar que garantia é essa de 10 anos, que ela vai ter que ficar voltando aqui por 10 anos, vai mostrar tudo de novo. Enfim, no final o Celso Russomano deu aí 4 dias aí para eles arrumarem essa situação, tá? Então, finalizando aqui, para você que acompanhou, né, com a gente até aqui, ouviu algum corte aí, segue a gente. A gente é especialista em PPF, 9 anos de loja. A gente nunca teve uma situação como essa. E a gente está vendo um boom, né, um crescimento gigante no mercado de PPF, que está vindo assim maravilhosamente. Isso é muito bom para o mercado, só que ao mesmo tempo, se você não se especializar, se você não tiver o capricho, o cuidado de, né, conhecer as técnicas de aplicação sobre PPF realmente, pode ser que você caia numa situação como essa e aí o prejuízo é grande, imagina. Além do prejuízo financeiro, prejuízo de tempo, o Celso Russomanini na tua empresa, né, mostrando a fachada da tua empresa aí pro Brasil inteiro, pode ser que, né, às vezes você não consiga se reerguer numa situação dessa. Não é botando medo, mas eu não queria o Celso Russomano aqui não, você queria... Mas assim, o grande dilema dessa situação toda, é que quando a gente pega um serviço tão artesanal como é o PPF, a gente não pode mirar a grana, a gente tem que mirar o resultado e a grana vem naturalmente. A tua agenda lota naturalmente, o teu cliente vai falar bem de você naturalmente. Agora, se você começar fazendo rápido, pulando etapa, com técnicas erradas, aprendendo com quem nunca fez um envelopamento na vida, trabalha há pouco tempo com PPF, não tem uma experiência muito grande no mercado, você pode começar de um jeito errado e ter problemas grandes como esse no teu começo que pode fazer você desanimar. Mas o nosso projeto está aqui para isso, tá? Para ajudar você que quer entrar nesse ramo do jeito certo, aprendendo técnicas corretas, respeitando o processo de instalação, trabalhando marketing, vendas, tendo até inteligência emocional para agir Nesse tipo de nesse tipo de situação, situação. E é isso. E a gente não desanimar, esses problemas sempre vão ter em empresas que possam pular algum processo, só que a gente quer orientar você para não passar por isso, tá? Então, se você pretende aprender do jeito certo, fazer instalação de PPF, no final é prosperar com esse negócio nosso, né? Que é a maior proteção automotiva que existe, né? Proteção de pintura automotiva que existe. Procure profissionais que realmente sabem o que estão fazendo, tá? Nós trabalhamos há 9 anos com PPF. Eu que sou instrutor aqui do projeto de instalação de PPF, no caso da WFE. Eu trabalho desde os meus 15 anos de idade com envelopamento, então eu tenho 15 anos trabalhando com envelopamento, 9 desses 15 anos são trabalhando com PPF, então a gente está aqui para dar o nosso melhor e te passar um treinamento completo e que te oriente para realmente ganhar dinheiro e fazer clientes que fidelizem aí a tua carteira. Então, se você curtiu esse vídeo, o Anderson está cansado, também tô, bora, vamos descansar. Curta aí, comenta o que você achou, comenta aqui embaixo. E se quiser assistir o vídeo completo do Russomano, eu vou deixar o link E aqui tomara abaixo também. que deu tudo certo lá, né? No final, Torcer pro a gente pessoal depois vai. Qualquer coisa a gente faz o react aí do do retorno. desfecho. E o nosso site vai estar aqui, windowfilmevolution.com.br. Se você tem interesse, é só se cadastrar para as próximas turmas aí, tanto presencial quanto online. Conheça aí o nosso trabalho e fui! Tamo junto! Tamo junto.